processo judicial ainda está a começar, mas já está instalada a crise política e o Presidente vai decidir hoje o futuro do país. Estamos agora já em direto com João Luz Soares. Olá, bom dia. É professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Lisboa. Professor, quais são exatamente as hipóteses que Marcelo Rebelo de Sousa pode usar neste momento, nomeadamente, e aí pode ser a questão que tem levantado algumas dúvidas, em relação à constituição de um governo? Já não há, ou não pode haver, de acordo com a Constituição, governos de iniciativa presidencial. Teria de ser sempre o PS a sugerir um nome para um novo governo, não o atual. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Existem aqui, de facto, algumas questões que são questões jurídicas e de análise constitucional que merecem a nossa atenção. E é difícil, neste momento, para todos, fazer a distinção entre aquilo que é uma análise puramente política de uma análise puramente jurídico-constitucional. Como disse, de uma forma geral, e num sistema semipresidencialista como o nosso, o Presidente da República tem sempre dois grandes poderes. Por um lado, dissolver a Assembleia da República, ouvindo os partidos e ouvindo o Conselho de Estado, e por outro lado, demitir o governo, exonerar o primeiro-ministro, se isso servir para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Nós aqui temos um caso ligeiramente diferente. Portanto, o pedido de demissão parte do primeiro-ministro, tem que haver uma aceitação por parte do Presidente da República e, a partir desse momento, teremos, obviamente, um conjunto de efeitos muito concretos. Neste momento, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem em cima da mesa duas opções. Por um lado, dissolver a Assembleia da República, fazendo aquilo que é a convocatória de novas eleições para a formação de um novo governo, ou, por outro lado, aproveitar uma certa ideia de maioria absoluta e de estabilidade governativa, sendo que, como disse muito bem, a partir da revisão de 82, não é possível haver um governo puramente de iniciativa presidencial e, portanto, teria que ser o próprio PS, dentro dos seus quadros, a indicar um nome para fazer essa prossecução e essa continuidade governativa. Uma primeira nota apenas para dizer que, obviamente, essa solução faria sentido se não houvesse aquilo que é um conjunto já forte de indícios que nos permitem, com alguma segurança, aquilatar que a opção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser, muito concretamente, a dissolução. De facto, esta maioria absoluta no passado não tem tido uma estabilidade que permita também fazer uma decisão de continuidade e vejamos que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já ouviu os partidos, vai ouvir o Conselho de Estado e, portanto, está a preencher aquilo que são os passos tradicionais de dissolução da Assembleia. Porque este processo, exatamente, tem passos, tem prazos. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa avançar para a dissolução do Parlamento, que parece ser a hipótese mais provável, pode, no entanto, não fazer já, de modo a permitir que o orçamento ainda seja aprovado. E nesse espaço de tempo, como é que as coisas, de acordo com a lei, como é que as coisas funcionariam? Muito bem, a partir do momento em que existe um pedido de demissão do Primeiro-Ministro, isto tem passado um bocadinho à parte da análise jurídica. Existe e a partir do momento em que existe uma aceitação dessa demissão por parte do Presidente da República, que tem que ser oficializada por decreto, que tem que ser publicada em Diário da República, o Governo limita-se a estar numa ótica de gestão, portanto, limita-se à prática dos atos considerados necessários para assegurar a gestão cotidiana. E com estas funções de gestão, obviamente, o âmbito de atuação desse governo é mais diminuto. Com a dissolução e havendo aqui alguma liberdade ou alguma discricionariedade naquilo que é o momento de escolha por parte do Presidente dessa dissolução, a verdade é que, a partir do momento em que haja essa dissolução, no prazo de 60 dias, tem que haver a convocação de novas eleições. Como disse muito bem, aqui o ponto principal acaba por estar relacionado com a questão do orçamento que foi introduzida neste quadro, que já é complexo de demissão de governo, de possível dissolução, mas que exige uma resposta direta. Deixe-me fazer aqui apenas uma nota muito concreta para dizer que, a partir do momento em que exista a aceitação da demissão do Primeiro-Ministro e com aquilo que é um governo de gestão, um dos efeitos mais imediatos será aquilo que é a caducidade das propostas de lei e, portanto, o orçamento seria, pelo menos numa análise inicial, ou estaria também marcado por essa caducidade. A questão aqui, que é jurídica, é saber se, estando já o orçamento aprovado na generalidade e faltando ainda a aprovação na especialidade, na votação
aprovação final global, se essa caducidade se aplica ou não. Parece-me que sim, até porque existe várias jurisprudência do Tribunal Constitucional anterior que se pronuncia nesse sentido. Em qualquer caso, só é possível ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa julgar com esta questão do orçamento, ou possibilitar esta aprovação do orçamento, se houver uma dissolução da Assembleia da República num momento posterior, que possibilita a aprovação desse próprio orçamento. Agora, parece-me a mim que, para além da questão de um possível aproveitamento político desta questão do orçamento, não podemos esquecer a importância do ato de discussão e da aprovação do orçamento, que tem passado um bocadinho esquecida por todas as análises que têm sido feitas. É que é um dos atos mais relevantes da nossa ordem constitucional, é aquilo que é uma expressão da consubstanciação financeira do contrato social e, portanto, não podemos correr o risco de, perante questões de tecnicidade jurídica, esvaziar esse ato. É uma decisão difícil para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Estou em crer que passará pela dissolução da Assembleia da República, estou em crer também que passará pela marcação antecipada das eleições, mas os passos estão a ser dados. A audição dos partidos, a audição do Conselho de Estado, naquilo que depois, afinal, é sempre uma decisão solitária do Presidente, mas sempre nos limites da própria Constituição. E assim tem sido ao longo dos anos, em vários episódios que já conhecemos da democracia portuguesa. Professor João Luz Soares, obrigada por ter estado no Bom Dia Portugal. Ficamos então aqui mais esclarecidos sobre estas questões jurídicas e também do ponto de vista da Constituição que estão aqui em causa nesta decisão que o Presidente vai tomar hoje.